Alô, olá, boa tarde a todo mundo de tudo quanto é canto. Quase boa noite, já em alguns lugares do Brasil já é boa noite, já está escurecendo. Nós continuamos aqui com a nossa maratona de entrevistas em busca da democracia, da liberdade, do direito do Lula ser candidato a presidente da República e que o golpe acabe o mais depressa possível. E hoje, para nós, é uma alegria ter aqui uma candidata a presidente da República, pré-candidata, senão o tribunal vai nos pega você rápido, e a mim. nós dois. Nisso eles são rápidos e justos. E justíssimos. Que é a Manuela Dávila. A Manuela, Manu, como todo mundo chama, é gaúcha, jornalista, me fizeram aqui, a produção faz coisas legais. Estou vendo. Minha mãe que odeia essa biografia. Tem 36 anos, não se nota, casada com o músico Duda Lendecker, filha de um professor universitário e de uma juíza, filiada ao PCdoB há 20 anos, ou seja, no berço, né? Nasci filiada, basicamente, que eu estou com 24. Nasceu no PCdoB, no berço do PCdoB. Foi integrante da UNE. Aos 23 anos foi eleita a vereadora mais jovem de Porto Alegre. Aos 25, a deputada federal mais votada do Rio Grande do Sul, feito que ela repetiu em 2010, ganhou o título de musa da Câmara, que é para mostrar o retrato do machismo no Brasil, e é mãe de uma menina, Laura, que vai fazer 3 anos logo, tem 2 anos e 9 meses, e tem também um enteado, Guilherme, que já é um moleque. Já virou um moleque, virou um homem já. Virou um homem. A Manu é uma política valente, eu tenho acompanhado à distância o desempenho dela. É uma mulher que não leva desaforo para casa, defensora firme dos grandes temas pelos quais gerações aí vêm dando sua vida, como a soberania nacional, os direitos individuais, os direitos dos trabalhadores e tudo isso. Então, para nós, por tudo isso, por ser a Manu quem é uma especial alegria tê-la aqui conosco no Nocaute. Está todo mundo esperando, já tem pergunta de tarde, as pessoas já começaram a mandar pergunta, está todo mundo esperando que eu comece com alguma pergunta bem séria, bem densa. É verdade? E tal. Que eu quero saber o seguinte. A expectativa sempre é mais elevada. Eu quero saber o seguinte: como é que é ser candidata a presidente da República com um filho, uma filhinha, Laura, de 2 anos e 9 meses? Porque chega uma hora que ou pede voto ou cuida dela, né? As duas coisas não dá para fazer. Como é que é isso? Então, Fernando, eu estou muito feliz de estar aqui no Nocaute, estava olhando as paredes, né? Cada cantinho aqui tem um pouco das lutas de muita gente, né? Tava olhando a Evita, tava olhando o Padinho Cícero lá no canto, tem coisa que o pessoal nem vê. Dr. Getúlio, Ernesto, que ontem completou 90 anos. Lenin, é um pouco da história, Olga, né? Olga. É um pouco da história de lutas do nosso povo, do nosso continente. Então é acolhedor para mim estar aqui contigo. Bom, eu fico muito feliz. Legal, porque tu inspira muitas gerações também, né? Tu foi fazendo a tua trajetória de outra maneira, mas muito política, muito ativa, porque contar a história do nosso país também é um desafio que pouca gente gostou de ter, né? Então, enfim, vamos lá. Essa foi a principal reflexão minha para aceitar concorrer à presidência, e eu me dei conta, eu tive a Laura, eu fiz uma decisão, eu fiz um movimento na minha vida para engravidar da Laura, né? Um movimento que eu acho certo. Serve para mim, não sei se serve para os outros. Então, durante o mandato? Eu concorri a deputada estadual e não concorri à Prefeitura de Porto Alegre porque a Laura tinha
3 meses no início do processo eleitoral e tomei a decisão que eu acharia certa um homem ou uma mulher tomar, né? A decisão de dedicar e me dedicar mais intensamente, sendo dona da minha agenda, que um parlamentar é dono da sua agenda, né? Nos primeiros meses e no período inicial, nos primeiros 1000 dias da Laura. Quando o partido começou a fazer esse debate comigo, a primeira reflexão que eu fiz foi como eu vou ser uma candidata que concilia uma candidatura em todo o país num momento tão desafiador como esse, né, no momento do pós-golpe, em que a denúncia da destruição do Estado é muito intensa, em que os ataques que eu sofri, inclusive fisicamente, por ser quem eu sou, por ser uma militante comunista, diante de uma escalada de ódio, né, plantada por essa direita na sociedade brasileira, como eu vou conseguir conciliar isso tudo? E foi uma reflexão que tomou algum tempo e tal. E eu fiz uma discussão com o PCdoB. Eu falei, olha, essa sou eu, né? Eu agora sou a mãe da Laura e isso faz parte do conjunto de preocupações minhas. E a gente tem conseguido, o partido me acolheu, a nossa militância me acolheu e a gente tem conseguido conciliar isso. O que significa conciliar isso? A minha agenda é estruturada a partir da minha relação com a Laura. Né? Então, por exemplo, se eu faço roteiros longos, a Laura vai junto. Se a Laura vai junto, a dinâmica da agenda passa a compreender que existe uma criança de 2 anos na agenda. A nossa militância acolhe, coloca um brinquedo num cantinho, né? Tem que ter almoço na hora certa, coloca fruta no carro, me ajuda a cuidar da Laura. E tem sido um pouco um exercício revelador de 2 coisas. Primeiro, que existe uma máxima que é certa, é preciso uma comunidade para criar uma criança, para a mulher existir e ter protagonismo na sociedade. O PCdoB e a nossa militância tem topado ser essa comunidade. Sim. Eu fui para a Bahia agora, então eu falava e o Vicente, que é nosso secretário de Estado, cuidava da Laura, né, ajudava. Então, esse é um lado. E o outro lado é revelador de como os homens não dividem responsabilidades com as suas mulheres. Por quê? Porque a Laura participa da menor parte das atividades comigo. E a presença dela é basicamente um escândalo. Ai, como assim que a Laura está aqui? Quando na realidade a pergunta deveria ser: onde está a Laura quando ela não está com a Manuela? A tua pergunta, como é ser candidata com o bebê. E na verdade, os homens fazem política a vida inteira com os seus filhos em todas as idades, demandando cuidados e nunca compartilham essas responsabilidades. Então, na minha família todo mundo sabe, quando ela não está comigo, ela está sendo cuidada pelo meu marido, que é o pai dela. Tem nada dos outros. Ele é um as marido crianças legal invisíveis. Né? Ele divide direito com você? Ele divide majoritariamente. Pois né? É, isso que eu estava pensando. Ele divide majoritariamente, ele divide... Mas ele não tem que ir lá fazer os espetáculos a gente se encarga, a gente organiza tudo baseado na minha agenda, na dele. Tem um calendário na porta de casa que é Manuela, Duca, Laura e Guilherme. Sim. Aí a gente vai preenchendo, sabe? Tem a festa junina da Laura. Fulano leva, tem show. Beltrano busca. O Duca é músico e é paraquedista. Então, tá o final de semana, que eu também não vou escravizar ele, né? Porque a minha meta não é me tornar um homem na relação, né? Claro. Uma opressora dele. Então, vai saltar. Então a Laura vai comigo pra Bahia, agora fica 4 dias, vai pra área e fica saltando. Aí sobe e desce do avião quantas vezes quiser que ela vai estar lá. A Laura não veio nessa pra São Paulo. Não veio nessa, tá com ele. Senão estaria aqui, como ela foi no Bob Fernandes esses dias e resolveu que ela ia fazer cocô ao vivo. E que maravilha. Foi esse espetáculo da natureza. Coisa boa. Mas então eu acho que é revelador também disso. E tem sido uma lição para as pessoas também pensarem. Porque as crianças, elas são invisibilizadas no espaço público, porque o espaço público é ocupado pelos homens. E os homens não têm responsabilidades no espaço privado. E isso é o que nos tira da vida. Né? Por quê? Porque cuidar de uma criança, as pessoas falam, ela não tem que estar na creche. Aí eu brinco, olha, ela não mora no Japão. Então assim, para ela chegar na creche, ela não vai caminhando sozinha com um apitinho que nem criança japonesa. Alguém leva, alguém busca, alguém tem que fazer o feijão e arroz. Isso é o que dá trabalho no ambiente privado. Essa é a jornada dupla que as mulheres são submetidas. Que o Estado não oferece. Que o Estado não oferece e que os homens lavaram as mãos historicamente. Então, a presença da Laura tem me feito refletir e fazer um conjunto de debates, né, sobre o espaço que é dedicado, que é colocado à mulher brasileira. Né, porque revela isso, a presença dela incomoda, porque não é comum, infelizmente. Bom, vamos agora começar a falar de coisa chata. 90% das pessoas que fizeram perguntas à tarde, e agora estão chegando mais aqui, pergunta de uma coisa que você já deve estar cansada de responder, que é Ciro Gomes. Que... Eu não canso de responder nada. Hein? Eu me canso mais de responder do Bolsonaro, que é assunto ruim, do que do Ciro, que é um companheiro nosso, né? Sim, já esteve aqui, claro.
Mas o que as pessoas estão dizendo é que, na verdade, a sua candidatura a presidente da República agora o partido estaria tendo aí algum tipo de entendimento com o Ciro para que vocês se coligassem, se juntassem, o PCdoB com ele, com o PDT, para que você pudesse ser vice dele, alguma coisa assim. Existe alguma coisa, de onde surgiu isso? Se não é verdade, de onde surgiu, por quê? Se foi um mal entendimento, o que aconteceu? Eu acho que as pessoas, elas têm a mesma preocupação que o PCdoB, né, que é a preocupação de como nós vamos vencer as eleições. Nós do PCdoB, nós colocamos centralidade no esforço para derrotarmos, não o Temer apenas, mas o projeto que ele representa. Para nós não é uma variável conjuntural ganhar ou perder, porque imaginar o povo brasileiro submetido 4 anos ao desmonte do Estado e o que isso representa em desemprego, aumento da miséria, perda de perspectivas. E você já não vai mais poder dizer que é uma ditadura porque terão sido eleitos. Exatamente. Então, assim, para nós o centro é como barrar esse projeto e vencer as eleições. O povo fica olhando. Olha e pensa, bom, como será que vai ser mais fácil de vencer? Nós do PCdoB, Fernando, a gente fez um conjunto de movimentos que fazem parte do que a gente acha certo. Então, por exemplo, em janeiro, quando eu subi no dia 24, na minha querida Porto Alegre, no palanque, em defesa, na época, né, do julgamento justo para Lula, as pessoas diziam, a Manuela não vai ser candidata porque ela está ao lado do Lula, Lula é pré-candidato. E nós dizíamos, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A luta em defesa do julgamento justo para o Lula e da sua liberdade tem relação com a questão democrática, com a centralidade da saída a ser democrática para a crise econômica que o Brasil vive. Da mesma forma, quando a gente foi em São Bernardo, diziam que agora vão retirar a candidatura. Não, era um debate relacionado à democracia e ao direito de Lula estar livre e concorrer às eleições. Nós temos relações históricas e positivas com o conjunto dos partidos do nosso campo. Não, é a maneira carinhosa com que ele tratou a você e ao Boulos no dia da prisão, lá em São Bernardo. Eu estava lá. Expressão do tamanho dele, quanto humano. E mostra que ele talvez não exerça o fundamentalismo lulista, que muita gente aí diz, né? a Manu está traindo a frente de esquerda, está traindo porque está fragmentando. Não, eu ao contrário, só que eu vou chegar nesse ponto. Aí o que acontece? Nós temos uma relação, e eu jamais vou me somar à turma que coloca, que busca construir críticas à direita ao Ciro, né? O Ciro foi ministro do Lula, né? O Ciro não é um petista, como eu não sou petista, e portanto não tenho que concordar com tudo que o PT diz ou com o que os outros partidos dizem. Então nós temos essa relação com ele, e nós, PCdoB, acreditamos em 2 questões centrais. Vamos lá, em dezembro a gente construiu um programa mínimo comum do nosso campo, inédito, né? PSOL, PDT, PT e PCdoB. Não é nem tão mínimo, são as bases para o desenvolvimento no nosso olhar. Ok, inédito. Qual seria a melhor consequência disso? A busca da unidade. Alguém do povo não concorda com a gente? Alguém do nosso povo não acha que o melhor seria unidade? E nós fizemos um gesto, nosso PCdoB, que foi dizer, olha, são 4 pré-candidaturas do nosso campo. Se o problema sou eu, está resolvido. Nós do PCdoB não seremos óbice a uma saída conjunta para o nosso campo. Sei. Certo? Por quê? Porque acho que esse é um gesto que esperam de um partido como nós. Né? Existe saída conjunta? Se nós estivermos juntos, nós teremos mais força política para derrotar esse governo. Ou essa não é a questão central? Para nós é. Só que isso não teve, até o momento, resultados concretos. Então, é natural, por várias razões, né, inclusive pelo machismo, que sempre achem que sou eu a que vai retirar a candidatura. É natural, estou acostumada. Ninguém fala do Ciro ser Ninguém fala do Boulos retirar, é natural, eu já estou acostumada. Né? E nós seguimos fazendo gestos. Se somos nós o óbice, nós não somos. O problema é que na vida real não somos nós, não é a minha candidatura o óbice, e nós achamos que existe um conjunto de questões que são relevantes e que eu levantarei durante o processo eleitoral. Para nós não é uma questão menor a subrepresentatividade ou a não representatividade das mulheres e da juventude na política brasileira e o impacto que isso tem no nosso projeto de desenvolvimento, não combater as desigualdades que afligem sobretudo as mulheres e os mais jovens e as negras e os negros no Brasil. A desconexão entre isso é visível. Né, eu vim de Santa Catarina ontem. Santa Catarina é o estado com menor representação política de mulheres. É um estado que se desenvolve, que enfrenta a crise dos estados. De forma ok.
Né? Não existe nenhum de ser um Estado com fama de ser civilizado. Olha que loucura. Europeizado. E com desenvolvimento econômico surpreendente no último ciclo, né? E que enfrenta a crise dos estados. Não vou valorar porque sempre tem opinião, mas ok, né? É o estado com maior diferença salarial entre homens e mulheres do país. O terceiro estado que mais mulheres são vítimas de feminicídio. Florianópolis é a segunda capital. O que isso revela? Né? Será que não tem... Desenvolve. As mulheres não ganham com esse desenvolvimento igualmente aos homens. Né? Será que a subrepresentação das mulheres, nenhuma mulher deputada federal, não tem um impacto nisso? Né? Então, acho que também existe razões pelas quais eu sou candidata. Né? Quem defende esse projeto de desenvolvimento que o PCdoB defende hoje mesmo? Então, dado que a saída conjunta para o nosso campo não está se materializando, a nossa candidatura segue, mas a gente segue acreditando na necessidade de vencer. Né? Esse é o foco do PCdoB no processo eleitoral. É preciso que se diga, a bem da verdade e em defesa do PCdoB, que, na verdade, podem dizer o que quiserem, mas não é um gesto oportunista do partido que decorresse da prisão do Lula, porque antes, eu me lembro que antes, eu vendo de fora, não tem nada que ver com o PCdoB, já se estava pensando na candidatura própria a presidente da República. Exatamente. Tanto que o Aldo Rebelo, por causa desse rolo todo interno, acabou deixando o partido. Então, é injusto com o PCdoB dizer que é oportunismo. São dois debates. A saída do Aldo, mas nós lançamos a nossa pré-candidatura em novembro, né, do ano passado. Aliás, no congresso que lançou essa candidatura, o presidente Lula foi. Né? Por quê? Porque, como tu mesmo mencionaste, ele sempre viu com naturalidade que um partido como o nosso partido nunca lançou candidatura de brinquedo. Nós lançamos candidatura em 30 e em 47, ou seja, 2 momentos emblemáticos da história nacional. E em 2018. Acho que isso demonstra o significado ou a relevância que nós damos para esse ciclo aberto no pós-golpe. Né? E 47 você fala do Iedo Fiuza. E 30 é o Minervino, que era um operário carioca, Minervino de Oliveira. Então, são 2 momentos emblemáticos da história nacional e um terceiro, que para mim é igualmente relevante diante do largo período de ilegalidade da vida dos comunistas no Brasil. Né? Agora, para muita gente, um pouco até para mim, foi uma certa surpresa o PCdoB decidir com a candidatura própria, por causa do que parecia ser um cimento sólido que juntava o PCdoB ao PT. Porque, se a gente olhar o governo Lula e o governo Dilma, alguns dos ministérios mais importantes, alguns até simbólicos, como o Ministério da Defesa, você entrega um comunista num país com as Forças Armadas extremamente comunistas, isso é um grau de confiança, um grau de entranhamento entre os partidos muito grandes, e mais do que isso, Ministério do Esporte, Ministério disso, Ministério daquilo, ou seja, era uma união que parecia aqueles casamentos que não acabam nunca. E de uma hora para outra me sai o PCdoB primeiro com a conversa de que ia ter candidato, e depois sai com a candidata aqui. Houve algum estremecimento? Não, eu acho... do ponto de vista de partido, não estou falando do você e do Lula, que eu sei, eu vi o carinho com que te tratou, mas teve algum bastidor, algum subsolo aí que a gente não ficou sabendo? Não, acho que tu acertas, né? Nós somos o partido que relação mais antiga tem com a chamada Frente Popular, né? Nós apoiamos, o pessoal olha as vitórias, né? Os 4 governos, os 2 Lula e os 2 Dilma, mas nós estivemos juntos em 7 eleições. Desde 1989, com esse ciclo aberto, com a redemocratização ali, a gente apostou, com o João Amazonas ainda vivo, na ideia da construção de uma frente. Nós estávamos certos, né? Nós e o PT juntos, com outros aliados, fomos construindo isso que resultou no primeiro governo, no segundo, no terceiro, no Lula, e depois na reeleição da Dilma. Acontece que entre esse ciclo e agora existe um golpe no meio do caminho. Né? E na nossa interpretação, o golpe abre um novo ciclo político. E nesse novo ciclo, para a gente, o processo eleitoral tem duas
dimensões, não pode ser nunca só uma, né? Uma é a defesa da democracia, a denúncia do golpe, a defesa do legado daquilo que nós construímos, mas outra importantíssima é apontar que existe um caminho para ser trilhado para frente. E nós, quando lançamos a candidatura, decidimos conjugar essas duas questões, né? Olha, existe um caminho, a busca desse caminho deve ser o debate com a sociedade brasileira sobre um projeto de desenvolvimento nacional, aí diferenças que nós historicamente também tivemos, né? Porque a gente sempre esteve junto, quando a gente está junto é que nem casar. Né? Às vezes a gente faz de conta que começou a gostar de mocotó no almoço de domingo, mas a gente continua gostando de churrasco, né? A gente come mocotó no domingo, churrasco no outro. A gente sempre apontou, por exemplo, limites do que nós achávamos da ausência da condição para a construção desse projeto de desenvolvimento. Eu me lembro, eu era da Uni ainda. Em 2003, nós já apresentávamos as críticas que fazemos até hoje à política macroeconômica, a juros, a câmbio, né, a perspectiva da não retomada da atividade industrial. Que Desculpem esse tropicão aí, que não foi culpa nossa, foi o fornecedor que suspendeu o serviço durante alguns segundos. Espero que ele me devolva o dinheiro no final do mês. Tá chegando aqui um monte de perguntas que repetem perguntas que tinham vindo à tarde e que batem um pouco com a pergunta que eu tenho tentado fazer com todas as pessoas de expressão política importante aqui, que é o seguinte: supondo que você se eleja presidente da República, você vai governar com um Congresso, porque não vai melhorar o Congresso. O doutor Ulisses Guimarães, quando você reclamava da qualidade do Congresso, o próximo será pior. Ele dizia o seguinte: o próximo será pior. A Dilma, numa entrevista que deu para nós lá em Porto Alegre, ela disse: Fernando Henrique governou em aliança com 3 partidos, o Lula governou em aliança com 12 e eu com 20. Eu não sei hoje, parece que são 30 e poucos partidos. Em primeiro lugar, isso. O que se pode fazer, avançar, tendo um Congresso atrasado como esse? E aí vem a pergunta embutida para você. Se você não acha que grandes, expressivos quadros políticos, como você, como Boulos, como Ciro, como não sei quem, o Lula, o próprio Lula, se não deveriam ir para o Congresso Nacional ou ir para o Senado e puxar um montão de gente e tentar fazer lá dentro, já que nós não vamos fazer revolução armada aparentemente tão breve, conseguir passar no Congresso as transformações que a gente você está se comprometendo com o povo agora a fazer. Como resolver esse problema? Por que você fez, inclusive, um caminho oposto ao tradicional da política, que você virou federal e depois voltou para a base, voltou a ser estadual? O que talvez já responda um pouco essa pergunta. Agora, você acha que é melhor os partidos guardarem os seus quadros para disputar cargos executivos majoritários, em vez de fazer congressos com uma qualidade melhor? Não acho. Até dos nomes que tu citaste, de todos eles, eu fui a que tive mais mandatos em Brasília, né? Tive mais que o Lula, mais que o Ciro e mais que o Boulos. Fui parlamentar por 2 vezes, fiquei pensando nisso, embora eu seja a mais jovem. Bom, acho que tem várias reflexões para a gente fazer. A primeira é como governar, né? Então, tu disseste, se tu fores presidente, eu só serei presidente num contexto. Em qual contexto? No contexto do povo brasileiro se levantar contra esse estado de injustiças, né, que vive. Ou seja, se isso acontecer, haverá uma verdadeira mobilização da população. O povo, né, se levantará, tomará consciência, perceberá as contradições, perceberá quem são os nossos adversários. Você diz isso, tomar consciência no processo eleitoral? Em qual contexto eu serei presidente? Sim. Em qual contexto eu serei eleita presidente? Nesse contexto. Né, no contexto da população, se levantar diante das injustiças, do desemprego, da violência contra a juventude. Mas nem sempre é assim, na realidade, nem sempre é assim, porque os grandes, fora o golpe de 64, dizia-se que o Jânio renunciou porque era cachaceiro.
Não, ele talvez fosse cachaceiro, mas não foi por isso, que não seria um defeito. Mas não foi por isso, foi porque ele peitou o Congresso Nacional. Mas deixa eu te... O Fernando Collor, foi empichado porque era ladrão. Talvez fosse ladrão, mas não foi por isso, foi porque peitou o Congresso. Dilma Rousseff porque era comuna, porque era não sei o quê, porque era brava. Porque peitou Eduardo Cunha, o Congresso com nome e sobrenome. Sim, desse cara. Nome e sobrenome. Você se elege presidente, como é que você vai governar então, com essa escória? Vamos retomar. Então, o Brasil, diferente da França, elege parlamentares junto com a presidência. E, portanto, se existir esse movimento que resulte na minha eleição, terá impacto numa nova composição do Congresso. Eu acho que a Argentina, nos dias 13 e 14 de junho, nos dá uma lição. Que é qual a lição? A mobilização popular porque todo mundo quer debater só a vitória das mulheres. É uma vitória estrondosa, né? Uma grande vitória das mulheres latino-americanas, a aprovação na Câmara dos Deputados da Argentina da descriminalização do aborto. Mas o que é emblemático? Né? Que aquele Congresso conservador, porque eu não estou falando de composição de partidos apenas, mas num país mais católico que o Brasil, o Papa é argentino, portanto a gente não está falando de uma figura irrelevante, né? Claro. Consegue aprovar uma legislação que enfrenta as bases eleitorais e as convicções dos parlamentares. Por qual razão? Porque aquelas mulheres se mobilizaram durante um largo período, não só naquelas 2 noites, mas por 7 vezes apresentaram o projeto, dialogaram com o povo e foram conquistando consciência social para a transformação. No Brasil terá que ser assim também, né? Terá que ser expandindo a consciência e fazendo com que as pessoas reflitam mais. Por fim, tu perguntaste de mim individualmente, né? Eu já fui parlamentar por 2 vezes. Né? Ocupei 8 anos mandatos parlamentares em Brasília. Fiz um movimento de voltar a militar mais próximo do movimento social em 2013. Né? Decidi concorrer a deputada estadual porque após 8 anos de Brasília eu vi que estava acontecendo várias coisas. Né? Não são poucas as mudanças no movimento social no período em que eu militei, de 99 até 2004, meu primeiro mandato, e 2013, quando eu voltei ao Rio Grande do Sul. E acho que, enfim, cumpri um papel na minha vida. Eu vou ajudar a eleger mais deputados concorrendo a presidente do que concorrendo individualmente. Até talvez o meu gesto seja o oposto. Talvez eu esteja abrindo mão de ter um mandato, que poderia ser de deputada, de senadora, porque é a primeira eleição que eu tenho idade para concorrer ao Senado, né, de governadora, mas tenho certeza que ajudarei, né, a eleger mais homens e mulheres no Brasil inteiro. É importante também nesse sentido. Enfim, eu já fui deputada federal, é bom, a gente contribui muito, né? Os mandatos são excelentes instrumentos de luta e acho que, sim, os bons nomes da esquerda devem concorrer e devem estar lá também. Nós temos vários militantes e várias mulheres e vários homens que podem ocupar esses mandatos. E a gente não precisa ter medo da renovação. Eu li aqui, porque eu sou indiscreta, sou mal educada, né, Fernando? Tô lendo as anotações, pode? Não adianta tu dobrar, eu leio o WhatsApp, o pessoal da equipe fica falando, eu tô lendo todos os problemas, eles tentam tirar de mim, eu fico lendo. Mas tem uma pessoa que disse assim, isso aqui não é debate universitário. Né? Abre mão da tua que revela um pouco qual o sentimento. 2, né? Um primeiro é que a política tem que ser feita por homens mais velhos. Não é debate universitário, até porque a gente sai da universidade quando entra com 17, como eu, aos 21, né? Eu já tenho 36, né? Isso aqui é debate sobre o Brasil, e o Brasil tem mulher e tem jovem, que luta pelo Lula livre, como disse o Ricardo, mas que não precisa teatralizar a política, né? Não precisa teatralizar a política. Isso aqui tem a ver com o quê? Tem a ver com uma ideia de uma política feita pelos mesmos líderes de sempre, com uma mesma linguagem de sempre, né, e com uma baixa capacidade de interlocução com o Brasil real. O Brasil real tem mulher, tem jovem, e não precisa ter sempre os mesmos nomes no Congresso. Eu sempre valorizei muito, tenho mandatos com muito trabalho, porque eu acho que representar o povo é motivo de muita honra, mas eu nunca precisei ter mandato para fazer política. Então, tentando te responder, dizendo, é bom ter gente lá, é bom fazer luta, mas a gente precisa ganhar a eleição, e eu acho que eu vou ajudar a gente a ganhar a eleição com a minha candidatura. Tem uma pergunta aqui. O pessoal tá brincando que eu tomei muito café, eu tô acelerada e tu é mais light que eu. Vou contar os teus segredos, tu também toma café. Não sou eu que tomo e Red Bull. Café e Red Bull. Sabem nada, inocente. Tá assim, imagina, depois de tomar um monte de latinha, imagina, gente. E sem açúcar, né? Que não engorda, a gente não precisa, né? Claro. Exatamente, pode ficar acelerado sem consumir açúcar. E olha, não é merchandising, não. Eles, na verdade, deveriam mandar caixotes para cá, a gente racharia. Tu racharia comigo? Beleza. Claro, e se por acaso pintar no comitê caixa, eu venho metade para cá, metade tá fechado.
Se a Red Bull quiser, vamos bater asas. Mas tem uma pessoa que faz uma pergunta aqui para você, o Cauê, do interior de São Paulo, de Itatiba, que diz o seguinte: boa tarde, Manu, boa tarde, Fernando Moraes. Manu, como é que você pretende contornar o congelamento dos gastos determinado pelo postíssimo Michel Temer? Eu estenderia a pergunta do Cauê dizendo o seguinte: esse povo que está aí, essa corja, essa escória que tomou o poder no Brasil, está tomando medidas que o próximo presidente, se for um democrata, espero que seja, vai ter enormes dificuldades para reverter. Porque tem, por exemplo, eles estão vendendo agora 4/5 de uma das capatazias de pré-sal. Não é capatazia que chama, nome parecido. Como é que você vai fazer um processo de não sei quantos anos contra uma empresa, contra a ExxonMobil? Eu acho que a gente tem que tomar medidas revogatórias, né? A Emenda Constitucional 95, ela tem 2 sentidos anti-desenvolvimento. O primeiro é o sentido de que o Brasil precisa investir em políticas sociais. Nós somos um país em que metade das mulheres, por exemplo, que tem um filho de até 1 ano, não conseguem, com a CLT, com as garantias, voltar ao mercado de trabalho pela ausência do Estado. Então o Estado brasileiro é um Estado que sempre foi pequeno para garantir políticas sociais para as trabalhadoras e para os trabalhadores. Então, tem esse sentido dela ser absurda do ponto de vista humano, mas ela também é uma medida anti-retomada do crescimento da economia. Por quê? Porque a tradição brasileira é que os investimentos públicos são determinantes para a economia. Claro, e, portanto, o que a gente tem que pensar? Qual o mecanismo para a revogação da Emenda Constitucional 95, assim como da reforma trabalhista? Né, esses são os referendos revogatórios, como eu acredito que é um dos caminhos, ou o caminho mais provável, inclusive porque ele cria essa consciência, essa mobilização social que eu acho que nós precisaremos, e de outro lado, como garantir a recomposição de capacidade de investimento público. Porque como que a gente aumenta, como que a gente viabiliza né, o não cumprimento da Emenda 95? Para mim por exemplo, pensando numa reforma tributária que aumente a capacidade do Estado arrecadar, cobrando menos imposto dos mais pobres, né, que são super tributados no consumo e com as poucas faixas de imposto de renda, e muito mais imposto dos ricos brasileiros, que gostam de adesivar os seus carros. Mas às vezes não é tão simples, você foi parlamentar, às vezes não é tão simples você, como presidente da República, simplesmente enviar ao Congresso ou um parlamentar dizendo: está revogada a reforma trabalhista, por exemplo, que é um horror, que ainda não começou a doer no bolso das pessoas. Vocês vão ver o que é bom para a tosse essa reforma trabalhista, sobretudo para os mais pobres. Estão asfixiando os sindicatos. Sim, com o fim é junto, né? Ela retira direito, precariza o trabalho, trabalha mais, ganha menos, e isso aperta a garganta que poderia lutar. Direito, claro. Ela vem junto. Você sabe que isso, por exemplo, essa reforma trabalhista fascista, você não pode revogar de uma canetada, de uma penada. Como é que faz para de novo o referendo? Por isso que eu defendo o referendo revogatório desse conjunto de medidas. Sabe, Fernando, o pessoal fala do Congresso, mas eu fui deputada no 2º mandato do presidente Lula e no 1º mandato da presidente Dilma. E claro, né? Esse é o Congresso golpista que caçou Dilma, ultraconservador, uma aliança neoliberal ultraconservadora, é um pacto, né? Desses que querem a diminuição, entre aspas, do Estado, que é o Estado máximo para os seus benefícios, e ultraconservadores no Estado máximo para tutelar nossas vidas e nossos corpos. Essa é a aliança. Mas esse é o mesmo Congresso que aprovou, por exemplo, o fundo do pré-sal para a educação. Esse é o Congresso que garantiu o orçamento que viabilizava o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Então, o que eu acho que a gente também tem de revelador aqui, né? Que o projeto, quando ele é sólido, como ele foi sólido ali, ele também vai arrumando as melancias do caminho. Não é que eu tenho esperança nesse Congresso. Sim, Só estou querendo dizer que as mudanças que a gente construiu... Que esse é um Congresso gigante, tirando exatamente, mas já era. Eu quero dizer que já era. E nós construímos mudanças relevantes no Brasil, mesmo com esse Congresso.
Então tu imagina com mobilização social o que a gente é capaz de produzir. Eu acredito muito no Brasil, né? Eu acho que o nosso povo é um povo que buscará construir esse caminho de desenvolvimento soberano com valorização do trabalho. A gente precisa também fazer valer o que talvez tenha sido um dos grandes méritos do presidente Lula na condução desse projeto e garantidor de aprovação de medidas importantes no Congresso, que é o quê? Com quem que o Lula dialogava diretamente? Com o povo. Às vezes eu vi um jornalista, ele até foi demitido por racismo, ironizar o presidente Lula nas matérias noturnas, dizer assim, hoje ele falou que a crise é uma marolinha. Sim, o que ele estava? Era um recado para o povo. Olha, não deixem de consumir, porque ele sabia que se ele dissesse que a crise era grave, né, as pessoas iriam seu consumo e a crise seria agravada. Então, ele estabeleceu um diálogo direto a partir de um espaço privilegiado que é a presidência. Eu não tenho medo de ser presidente, que é o quê? A presidência, o sistema presidencialista faz. Existe PIG, existe Congresso, mas existe um poder, né? E a capacidade do presidente dialogar com o povo e dialogar com o Congresso a partir desses pactos nacionais, como pode ser o Projeto Nacional de Desenvolvimento, precisa fazer valer. Eu acho que isso tem muita relação com o êxito do segundo governo Lula. Projeto e diálogo direto com o povo para garantir que o Congresso também fosse sensibilizado às medidas. Teve ou não teve resultado a greve geral de 28 de abril para barrar a reforma da Previdência? É esse Congresso golpista. Foi o mesmo que um pouquinho antes tinha aprovado o impeachment. Medo de perder a eleição. Claro, mas mobilização popular. Mobilização. Bafo no cangote. Em cada cidade, bafo no cangote. Então, assim, a gente tem medo de fazer o povo se mobilizar, de fazer valer as opiniões que levam o Brasil a se desenvolver, que podem fazer com que o nosso país seja mais justo. Não precisa ter medo, né? Acho que o Lula conseguiu fazer isso da forma mais gigantesca, né? Possível, sim, como era da sua característica. Aliás, alguns ignoravam isso. E uma frase boa dele sobre isso, né? Que ele disse que o segredo desse milagre de botar 40 milhões de pessoas para tomar café da manhã, almoçar e jantar, sem dar um tiro, sem prender ninguém, sem fazer revolução, que o segredo é que todo mundo sempre via pobre como um problema. Ele descobriu que o pobre é a solução do problema. Sabe? Se você dá condições, a solução começa ali, pô, o consumo, é gente que começa a comprar geladeira, começa a comprar fogão, você movimenta a economia. Mas não era disso que eu queria falar de outra coisa. Tem muito preconceito ainda contra como ser comunista, como tinha quando eu virei adulto, falar que era comunista era um negócio assim, apesar de a gente viver em cidades grandes, supostamente civilizadas, tem falar ser comunista. Vê bem, eu vivi, eu posso ter 3 momentos já, né? Quando eu me filiei ao partido em 99 ali, era um momento ainda muito próximo à queda do Muro de Berlim. Então, assim, muita crença, né, de que as soluções podiam não passar por partidos, né, uma coisa meio bicho-grilagem, assim, né, de que, tudo bem, como é que é? Pense global, age local, como se era uma ofensiva muito grande disso, né? A política pós-moderna. Exatamente, era uma ofensiva disso. Então, assim, sim, eu vivi naquele período já da minha filiação um pouco de que não era importante debater soberania, essa vergonha de ser brasileiro, né? Não podia gostar da nação. Você é comunista pós-muro, né? O conceito de nação, como assim, né? Esse negócio superado, né? E no auge ali do neoliberalismo, justamente que o âmago, né? A destruição da ideia de nação para, né, as outras ganharem em cima da gente. Então, assim, eu vivi esse período. Depois, e que era um período muito similar comportamentalmente, embora com menos ódio do que agora, porque era privatização. Então, como assim? Vocês são os velhos, né? Os dinossauros que não querem privatizar a universidade pública. Era a mesma coisa, Petrobras. Às vezes eu pego agendas minhas de 99, era em defesa da Petrobras, conto o Plano Colômbia. Sim, né? Bases militares então era uma ofensiva similar. Aí veio um grande período de ofensiva do nosso campo, né? Digamos assim, na América Latina. Aí isso amenizou, né? Aí os projetos, Brasil, Lula, esquerda, ok. A camiseta do Che virou moda, né? Sim. Agora é a Frida is the new Che. Eu brinco, não tem? A Frida é o novo Che desse tempo. Agora é uma mulher, mas é a mesma força revolucionária com a marca popular, né? E agora, nesse período da crise do capitalismo, digamos, de 2008 para cá, eu acho que é natural, né, que exista uma ofensiva gigantesca de um regime em crise,
que provoca desigualdade, miséria, né, e que não consegue produzir soluções para uma crise que é estrutural sua, tentar nos vender como a não alternativa. Então, o que acontece? Há um aumento do ódio violento, né? É violento o aumento. O processo da construção do impeachment aqui no Brasil foi um processo misógino e anticomunista, né? É um ódio às mulheres, né? E um ódio às mulheres de esquerda, assim, uma coisa muito forte, com muita violência física. É um duplo crime, né? Além de ser mulher comunista. Então, assim, foi o pior momento da minha militância, o mais duro, assim, aquele processo ali do impeachment, do pós-golpe, a ofensiva desses setores ultra radicalizados, né, que vendem o ódio como solução para a crise do Brasil, porque na verdade é isso que eles vendem, né? Eles não têm projeto. O ódio vai resolver os nossos problemas, o ódio um de outro, o ódio das mulheres, o ódio dos negros, o ódio dos gays, como se isso pudesse ser um projeto. Aí nisso, né, felizmente eu sou mulher e comunista, e aí isso desperta bastante misoginia e ódio deles. Durante muito tempo a direita no Brasil traçou o perfil daquilo que seria um comunista para espantar ou os ricos, ou os classe média, ou os cristãos, ou os jovens, né? Então, se dizia que o comunismo em geral era preconceituoso contra as coisas que os jovens faziam ou queriam fazer, como, por exemplo, maconha. Fumar maconha, não, a primeira coisa para você entrar num partido comunista é que não deixa eu puxar fumo. Qual é a sua posição sobre essa discussão da descriminalização, da legalização, mais do que descriminalização, da legalização da maconha? Você tem plataforma sobre isso? Tenho, eu acho assim, isso faz parte para mim de um debate que a esquerda negligenciou no Brasil, que é o debate sobre a reforma do sistema de segurança pública, né? A gente debate muito pouco isso. Eu felizmente consegui reunir e conviver com muitas pessoas do nosso campo que foram pouco ouvidas, digamos assim, nas últimas 2 décadas. O que eu acho, Fernando, que é importante compreender? No Brasil, a política de segurança ela é exitosa para salvar vidas de brancos. A gente pega o mapa da violência que saiu semana passada, o que ele revela? Estamos trabalhando nele nesse momento. A política não tem êxito. Não, ela revela um êxito concreto, que é, morriam 19 homens brancos para cada 100 mil, agora morrem 16. A morte de mulheres brancas reduziu em 8%. Agora, morriam 30 negros para 100 mil, morrem 42, e a morte de mulheres negras aumentou em 16%. Então, primeiro, qual é o lugar, da onde a gente olha o tema da violência e dessa sensação de medo que a sociedade brasileira vive? A gente tem que olhar desse lugar. Os pobres, os trabalhadores, as trabalhadoras, os negros brasileiros estão sendo mortos. Para a gente responder isso, a gente precisa fazer um conjunto de debates. Eu não sou de uma turma que vende a ilusão de que só a legalização da maconha ou a tributação do conjunto de drogas resolveria esse problema. Não acho que seria verdadeiro, porque o Brasil vai continuar sem polícias com capacidade de investigar, sem polícias com ciclos completos, sem polícias que tenham legitimidade social, né? Ou seja, que se relacionem de forma civilizada com a população, então sem ouvidoria, sem inspetoria, sem academia de polícia. Tem um conjunto de problemas que tem relação com isso. Os homicídios no Brasil são, em média, só 8% resolvidos. Essas pessoas têm que estar presas, os homicídios, né? Então isso tem a ver com um conjunto de outros temas, de polícias e tal, de segurança pública, que a esquerda também tem que se apropriar. Porém, na vida real, esses 40 mil mortos são sobretudo mortos diante da guerra do tráfico, né? Então a gente tem que, a conclusão ela é óbvia, ela é baseada em evidência, não é em achismo. Morre muito mais gente vitimado pela guerra do que gente por uso abusivo de drogas. Né? Então, eu defendo que a gente tribute. Aí vem um outro debate que me foi provocado pela turma da CUFA e dos movimentos de periferia. Sim. Tributar para quê? Onde vai ser usado? Quem vai ser? Vai vir aqui uma nova grande empresa multinacional, tipo tem de cerveja, e vai pegar tudo cigarro, isso. A Marlboro, é isso que a gente quer? Morris. E provocar um debate que é bom, tributar para reparar. Reparar comunidades que há 30 anos são submetidas a uma guerra que tem impacto. O Observatório da Maré, no Rio, eu às vezes erro o ano do primeiro ano de GLO, está em 2015, eu acho que foi o primeiro ano de GLO lá, é 2015 ou é 2016. Eles fizeram um levantamento do número de dias de aula perdido pelas crianças da Maré, sobre GLO já. E qual seria
o impacto disso ao longo do ciclo de ensino fundamental e médio. São 2 anos e meio. Se reproduzir o número de 2015, 2 anos e meio de aula perdido. Então, para quem mesmo a gente tem que tributar para quê? Para salvar vidas e para investir em comunidades que sofreram a vida inteira com essa guerra promovida pelo Estado e pelo tráfico. É a minha opinião hoje. Tem relação com o povo brasileiro, né? Quem sofre com essa guerra mesmo são os trabalhadores. É social, não é? É social, né? Social, fundamentalmente social. A classe média entra no carro com medo, mas quem está morrendo mesmo, né, são os jovens negros que moram nas periferias, nas favelas do Brasil. Por isso que esse assunto ainda não foi resolvido. Manu, já me avisaram que você tem hora. Você foi uma dificuldade tão grande para trazer os desencontros. Sabe por quê? Porque eu acho que meu sonho é eu te entrevistar. Você acha que eu podia fazer uma entrevista contigo? Que valia a minha faculdade de jornalismo? Vamos fazer. Vamos. Eu ia adorar. Parte da campanha, a gente faz um hangout. Eu ficar te entrevistando as coisas que eu quero saber sobre o Fernando Moraes. A gente faz um hangout na próxima vez que você vier a São Paulo, a gente chama e convoca o pessoal com o maior prazer. Mas independentemente de você me entrevistar, eu quero que você volte aqui para eu te entrevistar de novo na campanha, porque ficou muita coisa pendurada, inclusive muita pergunta que eu vou botar no meio. Eu fico olhando e não vou mandar, tudo, né? Sai pra lá. Eu tô muito metida, é uma falta de educação. Eu não fui criada para ser educada, eu fui criada para ser de luta, viu? Bisbilhoteira, tá aqui com o olho comprido em cima da minha porta. É ótimo! A minha filha me chama de tagarela. Pois pode dizer pra ela que a mãe ela vai gostar mais vezes, isso mesmo. Então é o seguinte, as perguntas que não deu para fazer, inclusive teve gente que pagou para fazer pergunta. Meu Deus. O Thiago pagou 10 Não, Thiago, eu respondo do Thiago e é da vez. Manuela Dávila, você foi convidada pela Rádio Jovem Pan para participar da série de entrevistas com os pré-candidatos. Eu me refiro não ao programa do Pânico, mas em relação ao programa Jornal da Manhã. Marquei hoje, Thiago. Eu recebi o convite ontem, marquei hoje, acho que é dia 29, 9 da manhã. É esse, né? Com a Vera Magalhães. 9 da manhã do dia 29. Acho que foi isso. Tiago já está avisado. Obrigado pelo pingo na cuia do cego. Teve mais outro aqui, que pagou também, que é uma pessoa que não quer se identificar, põe só que faz uma pergunta que, na verdade, já estava respondida desde a primeira. O que você acha da aliança do Ciro com o PP e com o DEM? Eu não comento o que não existe, né, gente? Eu acho que, aliás, a nossa turma precisa refletir sobre a sua postura. Ou é pig ou não é pig. Tem uma turma nossa que quando fala mal da gente, fala é o pig. Aí quando fala o que a gente quer ouvir, aí não é o pig, esquece a fonte. Então, assim, entendeu? Eu só opino sobre o que eu sei, sobre o que eu conheço, sobre o que eu vivo. Essa aliança não existe, não está materializada, não tem como dar opinião. Tá bom. Não concorda comigo? Eu concordo e vou fazer o seguinte, eu vou mandar para você, eu vou mandar para o Guilherme. Porque eu não consegui bisbilhotar. O que você não conseguiu bisbilhotar, eu vou mandar para o Guilherme e prometo a vocês que fizeram perguntas, mesmo os que não pingaram na cuia do cego, que a Manu responde por e-mail. Tem e-mail de todo mundo aqui. Muitíssimo obrigado, eu estou vendo que o seu Estado-Maior já está aí meio inquieto. Que você tem compromisso. Para poder voltar para o Sul. É o tema da Laura, viu? Que amanhã é o meu dia de levar ela na festa junina. Mas é isso, viu? Tá bom, é democrático. É democrático. Tá bom. Mas como você vai ter que zanzar as escalas em geral dão uma paradinha em São Paulo, você vai para Manaus, sai de Porto Alegre, dá uma paradinha. Na próxima paradinha, avisa, a gente te cata no aeroporto, traz aqui, a gente faz mais uma. Termina a entrevista e você vai embora para Manaus de preferência, venha, passe. Na próxima eu venho com a Laura. Com a Laura, exatamente. Já sei até quando vai ser. Quando vai ser? Agora eu vou. Avisa, pede. Guilherme, você me avisa quando é que ela vai vir com a Laura, que aí a gente já põe uma cadeirinha. Põe um cadeirão. Põe um cadeirão, só que ela, tu não brinca que ela gosta de dar opinião. Por exemplo, a palavra de ordem preferida dela é olê, 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 olá, Manu, Laura. Que era Manuela, virou Manu, Laura. Ela acha o máximo que ela faz parte dessa chapa. Minha candidata vice. Eu pego aqui em frente, tem um restaurante, eu pego um cadeirão e ponho ela aqui entre nós. Vai ser lindo. Traz a Laura, dá um beijo nela que o vô mandou. Sabe que ela estava em São Bernardo aquele dia junto? Tava, porque ela é metida. Teve uma passagem, eu sei, desculpe, mas uma passagem que seria cômica se não fosse trágica. Quando a Laura era bebezinho, a Manu estava amamentando a Laura na Assembleia
E houve um mal-estar lá, né? De você estar uma deputada com o seio de fora. Depois eu queria ser respeitada se eu estava mostrando o peito. O mundo está muito maluco. Né? A gente é questionada por amamentar e não é questionada a opressão que a gente sofre todos os dias. Mas é por isso que a gente luta, né? Tu há tanto tempo, eu também já. A briga é uma só. A briga é uma só. Obrigadíssimo, boa sorte pra você. Obrigada pelo carinho sempre. E aqui, me caça, tu caça. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Obrigado a vocês todos.